dezenas de viaturas do atendimento de emergência, dezenas de viaturas da Polícia Militar, do CET, estão no local. No pé dessa imagem aí, agora há pouco, a gente pôde observar, parece que são curiosos. É importante a gente fazer um apelo nesse momento, que você que mora muito próximo às imediações do acidente deve evitar sair de casa agora. Por quê? Porque a curiosidade dessas pessoas atrapalha no trabalho de resgate do Corpo de Bombeiros, principalmente no resgate de sobreviventes. Então você está podendo ter essa comodidade de acompanhar o trabalho do Corpo de Bombeiros pela televisão. Continue em casa acompanhando pela televisão, mesmo que você more perto. Facilite, seja consciente, facilite o trabalho do Corpo de Bombeiros. Alguns familiares, sabe-se, que estão em Porto Alegre, chegaram a bater com as mãos no balcão da TAM. Os funcionários estão se limitando a informar que a empresa está prestando informações pelo telefone. Mas nessa hora de desespero, Isabela, ninguém quer telefonar, ninguém quer esperar uma linha ser atendida por telefone para ter informações. Mas nós esperamos, Milena, que logo essa lista já será divulgada, já que já foi determinado então o número exato de passageiros. Nós temos uma informação da Secretaria Municipal de Saúde que 3 das 6 vítimas resgatadas do acidente estão em estado grave. Estão no Hospital do Jabaquara, na zona sul de São Paulo. E logo então nós teremos mais informações com o número de vítimas e com as informações para os hospitais para onde essas vítimas socorridas estão sendo transferidas. Você, com essa imagem ao vivo, direto de São Paulo, da Rede Bandeirantes, você pode ver a dificuldade que o Corpo de Bombeiros está encontrando em conter as chamas desse incêndio, provocado pelo acidente com o avião da TAM que vinha de Porto Alegre. Esse acidente ocorreu por volta das 15 para 7 da noite e até agora, 9h21, exatamente 9h21, o fogo não foi contido. Não se sabe se essas chamas foram provocadas apenas pelo combustível que tinha dentro desse avião ou se também o fato de existir um posto de gasolina na proximidade do acidente tenha contribuído para o agravamento desse acidente. É muito difícil que dos passageiros e tripulantes que estavam a bordo desse avião saiam sobreviventes. Mas as esperanças continuam, porque nesse momento oficiais do Corpo de Bombeiros estão tendo acesso à cabine do avião. Eles acabaram de entrar no que sobrou da fuselagem desse avião, estão à procura de sobreviventes, de corpos, estão à procura de vítimas fatais. É um acidente muito triste, uma vez que o aeroporto de Congonhas protagoniza mais um acidente, dessa vez foi fatal. Ontem o aeroporto da Companhia Aérea Pantanal derrapou na pista. A Infraero fez questão de divulgar uma nota oficial dizendo que era apressado dizer que o acidente tinha sido causado por uma derrapagem devido às condições da pista. Mas hoje, já se sabe, logo depois desse acidente, os próprios repórteres da Rede Bandeirantes apuraram, de acordo com informações deles e fontes que os procuraram, que as condições do aeroporto de Congonhas não são boas, não são próprias para pousos, para principalmente pousos e também decolagens. Os pilotos estão denunciando a repórteres que a última camada de asfalto da pista principal de Congonhas está irregular, não tem porosidade suficiente para conter o acúmulo de água. E vale lembrar que chovia no momento do acidente em São Paulo. Ontem, quando aconteceu a derrapagem com o avião da Pantanal, também chovia. E hoje, 15 para 7 da noite, também chovia na capital. Inclusive, Milena, foi uma declaração feita pelo Sindicato dos Aeroviários que faltou o grooving, que são as ranhuras para dar mais aderência aos pneus dos aviões para facilitar também o escoamento da água. Isso então foi notificado ontem pelo Sindicato dos Aeroviários. Pois é, Isabela, uma reforma que durou meses, né? Foram 3 meses de reforma, 3 meses de caos no aeroporto de Congonhas, voos que foram desviados para o aeroporto de Cumbica. Só a pista auxiliar ficou 70 dias interditada, 70 dias em reforma. A pista principal ficou mais de 45 dias em reforma. E elas foram entregues à população sem as devidas ranhuras na pista, que são como se fossem cavas que eles fazem na pista para realmente dificultar o acúmulo de água e aumentar a aderência dos pneus numa situação de pouso como essa em tempo de chuva, que é o mais perigoso. São indícios para a causa do acidente, já que a TAM opera com 31 unidades do A320, da sua frota que tem 70 unidades. E o A320, como você disse, Milena, é um avião comercial e é uma referência em termos de tecnologia.
tem computadores programados, assume o controle da nave, né, se alguns parâmetros de navegação forem desrespeitados. Então nós estamos lidando com um acidente, com uma tragédia causada... Que poderia ser evitada. Poderia ser evitada. Poderia ter sido evitada. Informações agora há pouco que chegaram é que alguns membros do Corpo de Bombeiros conseguiram ter acesso ao que restou da fuselagem do avião e estão entrando no galpão em busca de corpos ou sobreviventes. Eles só puderam entrar nesse galpão agora, depois que a maior parte das chamas já foram contidas e depois que já foi verificado que há segurança para o trabalho do Corpo de Bombeiros. Essas são imagens ao vivo do local do acidente em São Paulo, cerca de 15 para 7 da noite, um avião da TAM, um Airbus A320 que vinha de Porto Alegre com destino a São Paulo, não conseguiu pousar na pista do aeroporto de Congonhas, acabou atravessando a Avenida Washington Luiz e se chocou contra o galpão de cargas expressas da TAM. Você observa também aí nessa imagem, vale a pena a gente voltar a falar sobre isso, que os bombeiros trabalham numa situação de escuridão quase que total. Porque a energia elétrica, o fornecimento de energia elétrica foi cortado no perímetro do acidente. Não se sabe por que ainda, se foi desligado de propósito para evitar mais incêndios, mais acidentes, ou se o próprio acidente é que acabou interrompendo o fornecimento de energia elétrica no local. Sem dúvida, Milena, o contato com fios elétricos pode provocar mais incêndios, então pode ser essa a razão então, da região estar sem luz. Agora, vamos... Agora, olha só, imagens, as equipes, os nossos colegas estão posicionados. A gente já sabe que o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, está no local. Isabela deu em primeira mão para nós. O prefeito Gilberto Kassab está no local. Já faz o quê? Uns 20 minutos, meia hora que ele está no local. E agora ele deve estar dando a primeira entrevista coletiva dele a respeito do acidente. A gente sabe também que o presidente Lula ficou sabendo do acidente por imagens da televisão. E que ele acabou convocando os principais ministros, o ministro das Relações Institucionais, o ministro da Defesa Civil, ministra da Casa Civil, justamente para montar um gabinete que vai discutir essa crise aérea que o Brasil está enfrentando, para discutir as causas desse acidente. Inclusive a TAM também já abriu um gabinete de crise para apurar então as causas do acidente. Segundo pessoas que estão no local, tanto nossos colegas jornalistas como pessoas que estão ali no local, o cheiro de plástico queimado é muito forte e invadiu até o próprio aeroporto de Congonhas. As pessoas que estão no saguão sendo direcionadas também sentem esse